Bom, então, bom dia. É, Nós vamos dar início ao, ao vídeo tutorial de montagem do ambiente do ECI Monitor, de acordo com a nova implementação que o Google desenhou para nós, ele nos passou e tal. E aí esse vídeo está sendo feito com o intuito de facilitar a vida de todo mundo para montar ambiente, gerar pacote para ser testado e tal, e também detalhar um pouquinho mais sobre o fluxo de desenvolvimento e o que tem que ser feito no final de toda a etapa para que a gente consiga ter um processo um pouco mais lapidado, digamos assim. Só para se ter uma noção, a gente tem alguns passos que antes não tinham no ECI Monitor antigo, que vai ser descontinuado, vai ser sepultado o projeto, e daí agora em diante os desenvolvimentos só devem acontecer nesse cara. A gente tem uma sequência, só para todo mundo ter ciência, que essa sequência é como deve ser feito o build das dependências mínimas para conseguir gerar os pacotes para teste e homologação, enfim. Mas essa parte da homologação eu vou comentar um pouquinho mais adiante. É, Também é importante frisar que tem várias formas de montar, dependendo da infraestrutura que o cliente tem disponível na loja dele e o quanto ele está disposto a investir em tecnologia para manter o negócio dele. Basicamente, o que a gente tem, assim, hoje nós temos praticamente duas, quase três formas de rodada, digamos assim. E eu vou abordar basicamente uma delas e vou explicar a diferença de uma para outra. E aí teria a terceira que seria do Kubernetes, que envolve um pouquinho mais de conhecimento, é mais difícil de montar, tem que ter toda uma logística envolvida que seria interessante detalhar, mas não valeria todo o esforço, porque querendo ou não, são poucos clientes que vão acabar usando essa coisa. Por enquanto a gente só tem o BH que faz isso e acredito que vai ser difícil outro cliente a curto espaço de tempo fazer um investimento pesado para fazer essa montagem. Então, de modo geral, a gente vai começar abordando os pacotes que tem que ser buildados, explicar por que eles têm que ser buildados e tal. Se eu tiver um detalhe um pouquinho mais relevante a respeito dos pacotes que a gente vai buildar, eu vou dar um apanhado. Alguns deles eu não cheguei a ler o código de fato para ver como é que funciona, mas enfim, vamos dar início, porque isso para ser um tutorial curto e eu já fui muito prolixo. Aliás, prolixo. De qualquer forma, é, vamos começar então. Pelo que me consta, aqui nas anotações que eu tenho, o primeiro pacote que a gente tem que fazer build é do ECI Build Logic. Quando abrir o projeto, e essa interface no padrão do novo IntelliJ depois que ele veio a atualização. Eu uso ela porque o plugin que fazia a conversão para layout antigo deu pau, e aí eu disse, não, vamos usar esse cara porque é o que todo mundo vai usar, até para ser mais didático. É importante frisar que assim, ó, sempre que for buildar o pacote, antes de buildar qualquer nova dependência, tem que atualizar todos os pacotes. Isso é uma parte que ficou um pouquinho mais trabalhosa em relação à versão antiga, que tu só precisava fazer update de um projeto e isso já resolvia. Agora, como a gente tem que subir 8, 9 projetos, então tem que fazer 9 updates. Eventualmente, um ou outro vai ter uma alteração, porque os pacotes básicos dos commons, vamos chamar assim, eles não deveriam ter uma alteração muito significativa, a não ser o projeto que vai ser testado de fato ou entregue, enfim. De qualquer forma, vamos lá. Quando a gente chegar aqui no ECI Build Logic, que é o primeiro que a gente tem que subir, esse cara aqui é responsável pelas lógicas de build do pacote. Ele não vai ter nenhuma entrega nem para homologação, nem para teste, nem para cliente. Isso aqui é só para conseguir fazer a montagem do nosso ambiente de desenvolvimento para gerar o pacote lá no final. Então, vamos chamar essa primeira etapa de preparing, que é preparação para montagem. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, update no projeto. Como eu acabei de fazer um build para testar aqui, ele já está atualizado, então não vai ter nada. Aí depois a gente vai em Gradle. Eventualmente vai estar tudo fechado. A gente vai expandir o build logic, vai em tasks. Como a gente precisa para ambiente local, nós vamos em publishing.
publish to Maven local. Gerou. Gradle daemon started. Está processando, está gerando um novo pacote. Publicou no Maven local. Esse projeto aqui, eu só preciso fazer isso aqui. Se eu quiser, eu já posso inclusive fechar o navegador, o IntelliJ desse projeto. Próximo projeto que a gente vai ter que pegar é o ECI Commons Utils, que está Commons Util. Tá aqui. Mesma situação, abrir o projeto. O processo vai ser o mesmo para todos esses Commons. Commons Utils, atualiza o projeto. Depois vai lá, Task, Publish to Maven local. Novamente, ele vai buildar, vai processar. Alguns são mais rápidos, outros mais devagar, mas enfim, é tudo questão de processo. Feito isso, nós vamos... Esse Commons Útil, só para ter noção, se for abrir o projeto a fio, vai ser possível ver que isso aqui são coisas que a gente tem de padrão para uso em todos esses caras. Conversão de data, alguma coisinha relacionada a esse API, uma questão de criptografia, algumas configurações de startup, coisa que é comum para todos os projetos que precisam de algum acerto. Depois disso, a gente vai para o Commons Model. Commons Model, que é os modelos que usarão DTOs e tal, constantes que tem no projeto, as exceptions personalizadas que o projeto vai gerar. Esse cara aqui é a base, na verdade, de todos os projetos que vai haver de modelo de comunicação pelas APIs. Antes era... Cada API tinha um útil, um model, e isso acabava gerando uma dependência. Dessa forma ficou isolada, só aqui tá esses caras. Aí mesma coisa, atualiza o projeto, update project, deixa atualizar, já está atualizado, publish to Maven local. Feito isso, próximo projeto, Commons Client. Aqui é os clientes de comunicação que vai usar para gerar a comunicação da API. Vamos lá. Client, atualiza o pacote, atualiza projeto. Mesma coisa aqui, ó, tem os clients e tal, main, REST client e tal, os URLs, enfim. No mais é isso, só para ter uma dimensão básica do que esse projeto faz. Aí, mesmo processo, publish to Maven local. Todos esses caras que tiver na nomenclatura Commons, basicamente é isso que vai acontecer. A gente já está no client, falta só mais dois, então eu vou fazer eles também, numa forma para deixar mais registrado. O próximo que a gente tem que fazer é o teste. Teste. Bom, deixa eu achar esse carinha. Commons teste. Hoje tá... Commons teste... Ué. Será que eu não abri ele? Vamos ver. Tava na outra janela. Enfim. Update project. Atualiza projeto. Depois disso, a gente faz da mesma forma. Publish to Maven local. Isso aqui vai ser o repositório de teste que a gente tem. Na verdade aqui tem só um teste que é a respeito do token JWT, mas enfim, todos os testes em teoria ficarão aqui. Quando a gente for buildar para cliente, todas as dependências desse projeto vão ser automaticamente excluídas porque o teste não tem necessidade de estar rodando no ambiente de produção do cliente, só no nosso ambiente de validação. Dito isso, nosso próximo passo e último dessa primeira parte é o ECI Common Security. ECI Common Security.
security. Vamos ver. Já estava aberto. Enfim, update project, mesma coisa. Aqui vai ter relação à segurança e criptografia, se eu não me engano, dos filtros da API, que mais vai ser usado no projeto do login, basicamente. Publish to Maven local. Feito isso, o mínimo para o ambiente buildar, para fazer teste, homologação, entregar pacote, é isso. A partir desse momento, eu já tenho todas as dependências local na minha máquina, e isso já garante que eu consiga fazer uma entrega para homologação, teste, enfim, para o que for necessário. Aí depois, esse como eu falei, é a parte desse setup, que é configuração e preparing. Depois, a gente tem duas situações que tem que ser bem descritas. Como eu mencionei, a gente tem 3 formas de subir o serviço, que uma delas é via Spring Cloud, que é o formato que nem fazia antes, que tinha que subir Discovery Service, Config Service, Gateway, Login e os serviços específicos que eram necessários. Aí tem uma outra forma, que é com Spring Dev, que é com profile de desenvolvimento, que tu consegue setar variável do ambiente, e com isso, de repente, tu consegue encurtar o Discovery Service, o Config Service e o Gateway para rodar. Só que isso acarreta que vai subir em outro profile, vai mudar as portas, então às vezes isso pode ser um pouco mais complicado de configurar. Roda menos serviço, mas pode ser mais complicado de configurar porque tem que mudar as portas. Ou alterar os arquivos de configuração para usar as mesmas portas. Enfim, a diferença é que quando eu estiver usando o Spring Cloud, como eu tenho o Gateway, eu vou mandar sempre para aquela API pela mesma porta e ele vai ter, dependendo do serviço, vai ser sempre naquela porta. Só que quando eu estiver usando o Spring Dev, isso não vai acontecer. Cada serviço vai ter uma porta separada no IP para bater sem um gateway. Que o gateway, na verdade, ele recebe a requisição e determina qual servidor ou qual serviço vai tratar a requisição. Enfim, como eu ia mencionando. Aí o que a gente precisa ter agora para subir o serviço, levando no modelo clássico do Spring Cloud? Discovery Service, Config Service, Gateway Service, Login Service e os serviços específicos. A partir desse momento, aquele negócio de Maven to Publish to Maven local já não é mais válido. Ele não se aplica mais. A etapa de preparing já acabou. Agora a etapa de build propriamente dito, eu vou pegar um serviço qualquer aqui e aí eu vou mostrar que ele difere um pouquinho. Nesse caso, é importante frisar que aqui eu tenho que atualizar o projeto e como a gente está começando a trabalhar com o conceito de branch, eu vou desenvolver algo que vai ser testado pela ANA, por exemplo, e é o caso aqui. Eu mudo para branch e vou lá, gero o pacote via dist.zip. O resto do ambiente permanece imaculado, só vamos gerar o pacote com alteração dessa branch aqui, que no caso vai ser a 11984. E essa é a parte que é interessante frisar, que é o seguinte. Se a gente for pegar o pé da letra, quando eu estiver desenvolvendo para homologação interna aqui, para teste interno, ideal seria trabalhar com dist.zip para a gente não ficar subindo versão lá no JFrog por enquanto. Mas a partir do momento que a gente validou internamente e está disponibilizando para o cliente homologar, para evitar bagunça com zip, com versão, com pacote, a gente tem a ferramenta do JFrog, que a gente consegue publicar. E eu não sei em que pé que está isso, até depois a gente pode se informar melhor. Mas, por exemplo, quando eu vou gerar um pacote aqui para ANA, eu vou lá e gero um dist.zip. Isso aqui vai parar dentro da pasta build, distributions, aqui tem um .zip. Esse cara aqui é a aplicação propriamente dita que vai rodar. Open Files. Se a gente for ver aqui, ó, na pasta bin, se eu rodar esse cara aqui, ele vai subir toda a aplicação já pronta. Então, já está pronto para rodar. Isso para ambiente de desenvolvimento e teste, beleza. Mas para o cliente, para a gente conseguir homologar, tem esse cara aqui, ó, Docker Build,
que daí ele vai gerar uma Docker image e a gente só tem que fazer um push lá para o JFrog. Só que essa parte eu não domino, então eu tô dando só um explaining, dando uma explicada assim por cima, para já deixar registrado como que a gente teria que fazer para documentar o processo de build e distribuição para homologação, porque daí a gente garante que o cliente não vai estar rodando com um pacote quebrado nem nada, é o pacote que a gente disponibilizou, é aquilo que ele vai usar. Funciona assim no outro time com questão de distribuir API. A ideia de fazer aqui é o mesmo processo para facilitar o nosso trabalho e diminuir a chance de ter corner cases não tratados. Dito isso, a partir do momento que eu tenho todos os IPs, como é o exemplo desse cara aqui, ó, que é uma entrega que eu fiz para Ana, todos esses caras, eu gerei um zip e disponibilizei para ela. A partir desse momento, ela já tem condição de subir todo o ambiente para testar. E em resumo é isso. Não acredito que tenha muito mais detalhes para fazer. Agora, com base nesse vídeo, seria ideal gerar uma documentação de texto para facilitar também a leitura, porque foi bastante tempo falado e eventualmente um tempo que às vezes a pessoa pode não ter para assistir esse vídeo. Enfim, era isso.